Muito boa noite, pessoal. Pós-jogo da partida entre Atlético Paranaense e Corinthians, que acabou de acontecer lá na Arena da Baixada. 1-0 Corinthians, fora de casa, vitória importante para o time paulista. A gente sabe o quanto o Corinthians sofre e sempre sofreu para ganhar jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro e consegue logo na terceira rodada nesse Campeonato Brasileiro. Terceira não, porque é um jogo atrasado da segunda rodada. O Corinthians começa perdendo para o Bahia, depois ganha do Red Bull Bragantino em jogo da terceira rodada e tinha esse atrasado contra o Atlético Paranaense e consegue sair com os 3 pontos numa partida complicada, numa partida numa arena onde poucos times do Campeonato Brasileiro vão sair com os 3 pontos. O Atlético ele é bastante consistente jogando lá. O Atlético não vai ganhar todos os jogos, mas vai tirar pontos de diversos times lá na Arena da Baixada, na Liga Arena agora, né? Que é o novo nome do estádio. O jogo começa bastante movimentado ali, com o time da casa tendo as melhores ações. O Kevin Viveiros teve ali duas oportunidades. A principal, ele até encobre o goleiro Hugo, mas acaba errando a mira ali. E depois tem a penalidade, né? Depois tem o lance ali onde o Kevin Viveiros também parte para cima da zaga do Corinthians, consegue ganhar na força, que é o seu principal atributo ali. Ele consegue levar muita vantagem quando coloca na frente, quando abre o braço e faz a parede e ninguém consegue tomar a bola ali. E numa jogada onde ele cai, depois levanta, ele sofre a penalidade ali pelo Matheus Bidu, que acaba acertando sua perna e o juiz marca a penalidade. Ele seria o batedor com naturalidade, mas ele vem perdendo algumas cobranças já algumas rodadas, então foi o Julimar que foi para a cobrança. Tava ali o Mendonça também na bola, mas o Julimar foi escolhido para a cobrança. E a gente sabe que pênalti contra o Hugo sempre vai ser um desafio para o batedor, né? O Hugo é um grande pegador de pênalti, tem vivido uma boa fase faz alguns anos já, então os jogadores tentam deslocá-lo muito para poder fazer o gol. E foi isso que tentou fazer o Julimar e acabou tirando demais e aí a bola foi para fora. E isso fez com que o Corinthians crescesse no jogo, né? O Corinthians já tinha tentado algumas triangulações ali, algumas triangulações que é importante a gente pontuar, que o Corinthians vem tentando fazer nos últimos jogos, né? O Matheus Pereira ele deu uma dinâmica muito boa ali para o meio de campo do Corinthians. Nessa volta dele, ele é um jogador muito mais experiente, um jogador muito mais pronto, até por conta da idade, né? Mas ele tem conseguido dar essa dinâmica ali no meio de campo do Corinthians e ele acha um bonito espaço ali para o Garro, quebrando linhas, e o Garro tenta achar o Memphis e aí a jogada acaba sendo recuperada pela zaga do Atlético Paranaense, mas ela sobra no Mateuzinho. O Mateuzinho tenta fazer o cruzamento, a zaga tenta afastar e sobra no pé do Garro. E a gente sabe que a batida do Garro ali frente à área ela é bastante forte. E o Garro, que nem vive uma boa fase como viveu em 2024, acerta um chute muito bonito, um chute de esquerda ali, onde ele pega o goleiro Santos desprevenido, que até chega a tocar na bola, mas não consegue evitar o gol do Corinthians. 1-0 Corinthians e uma das poucas finalizações, acho que foi a única finalização do Corinthians no gol. E no segundo tempo, isso faz com que o jogo fique um pouco mais amarrado. E o intervalo vai com esse 1-0 para o Corinthians e no segundo tempo não teve jogo, né? O Corinthians não foi para cima, o Corinthians não tentou o jogo, tentou ali no contra-ataque, entrou com o Guinegão, tirou os jogadores que ali estavam jogando, tirou também o Matheus Pereira, entrou o André, tirou o Memphis Depay já no final do jogo, entraram o Alan também, que acabou de chegar, e, e pôde fazer mais um jogo com a camisa do Corinthians. Mas enfim, aí o Atlético teve as principais ações do jogo no segundo tempo, mas também não conseguiu assustar muito o goleiro Hugo. Já nos minutos finais, teve a cabeçada ali e o Hugo consegue salvar ela, mas a bola também foi mais pro meio do gol, foi mais na emoção, foi mais no empurra-empurra que o Atlético tentou chegar ali para conseguir chegar ao gol de empate e acabou não conseguindo. Um resultado ruim para o Atlético, um resultado que acho que não deveria estar no script do clube, né, que busca fazer os pontos em casa e depois buscar um empate ou então a vitória fora de casa também, mas em casa o time precisa pontuar, até porque é uma volta para o futebol, para a elite do futebol brasileiro, né? O Atlético que caiu e agora está de volta com um time bem mais modesto do que alguns que a gente viu nos últimos anos, mas um time que vai roubar pontos de diversos times na competição, um time que não é bobo, um time que não deve cair novamente, não deve, acredito que brigue ali no meio da tabela, mas hoje não conseguiu
trazer grandes perigos para o Corinthians. A gente não teve um lance assim que o Hugo fosse totalmente exigido e que o Corinthians tenha entrado em dificuldades. E o Corinthians, por outro lado, foi bastante efetivo, né? O Dorival conseguiu montar um time aí desde a temporada passada que vem sendo bastante consistente, vem sendo bastante seguro, consegue é, analisar seu adversário e assim fazer com que o jogo que seja proposto jogue no erro do adversário, e jogando no erro do adversário suas chances de ganhar são muito maiores, e foi isso que aconteceu mais uma vez. Uma triangulação rápida conseguiu abrir o jogo e fazer com que a defesa do Atlético se abrisse, e a bola sobra na entrada da área para um jogador que é extremamente decisivo, já foi extremamente decisivo, mas a gente sabe que não pode sobrar a bola no pé dele, que tem um grande perigo de marcar, e foi isso que aconteceu. 1-0 fora de casa, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, 3 pontos que fazem a diferença no decorrer da competição, e que mostra que o Corinthians vai brigar na parte de cima da tabela, mostra que o Corinthians vem forte mais uma vez, ganhou do Red Bull Bragantino, que também não é um time bobo, na última rodada, e agora ganha do Atlético Paranaense, mostrando que briga por coisas grandes, briga pelo menos ali pela vaga na Libertadores da América, via Campeonato Brasileiro, não sei se por uma pré ou direto, mas um time que mostra que vai ser bastante consistente e que vai dar trabalho na competição. Mas e aí, torcedor? O que você achou do jogo? O que você achou que faltou para o Atlético conseguir sair com pelo menos o empate? E o que você, torcedor do Corinthians, gostou mais no desempenho da equipe? Deixa aqui nos comentários, que a gente vai dar maior atenção, vai responder aí vocês. Também não esquece de deixar o like e acompanhar tudo que a gente vem produzindo aí no Variando Esporte, tanto no nosso Instagram quanto no nosso site, até aqui no YouTube, que tem vídeo toda semana. Tem live na segunda-feira, na terça-feira, e também vídeos pós-jogo. Vambora!